A natureza da teoria da ordem. A teoria da ordem é um ramo da matemática que se preocupa com a estrutura e a organização de conjuntos. Ela trata das relações de ordem entre os elementos de um conjunto, bem como de outras propriedades que esses elementos possam ter. A teoria da ordem é amplamente aplicada em áreas como a álgebra, a topologia, a análise e a teoria dos grafos. Um dos conceitos fundamentais da teoria da ordem é o de relação de ordem, que é uma relação binária entre os elementos de um conjunto. Uma relação de ordem pode ser parcial ou total, dependendo do grau de comparabilidade dos elementos. Uma relação de ordem parcial permite que dois elementos sejam incomparáveis, enquanto uma relação de ordem total garante que todos os elementos possam ser comparados. Outro conceito importante na teoria da ordem é o de ordenação. Uma ordenação de um conjunto é uma relação de ordem que satisfaz certas propriedades. Por exemplo, uma ordenação pode ser bem ordenada, o que significa que todo subconjunto não vazio do conjunto tem um menor elemento. As ordenações bem ordenadas são importantes em áreas como a teoria dos números, onde são usadas para provar resultados fundamentais como o teorema da recursão. A teoria da ordem também estuda propriedades como a cardinalidade de conjuntos ordenados, que mede o número de elementos em um conjunto, e a noção de isomorfismo entre conjuntos ordenados, que é uma correspondência que preserva a estrutura de ordenação. A relação entre a matemática e a teoria da ordem é estreita, pois muitas áreas da matemática usam conceitos e resultados da teoria da ordem. Por exemplo, na álgebra, as álgebras de Boole são estruturas algébricas que modelam conjuntos com operações binárias, como a união e a interseção. Essas álgebras são importantes em áreas como a teoria dos conjuntos e a lógica matemática. Na topologia, a teoria da ordem é usada para estudar espaços topológicos parcialmente ordenados. A ordenação desses espaços é importante para estudar propriedades como a conectividade e a compacidade. Na análise, a teoria da ordem é aplicada no estudo de conjuntos de números reais ordenados. A análise real usa a ordenação dos números reais para definir conceitos importantes como a convergência e a continuidade. Em resumo, a teoria da ordem é uma área fundamental da matemática que estuda a organização e a estrutura de conjuntos. Sua relação com outras áreas da matemática é estreita e sua aplicação é ampla, incluindo áreas como a álgebra, a topologia, a análise e a teoria dos grafos. A teoria da ordem é um exemplo de como a matemática pode ajudar a entender a estrutura de conjuntos em diversas áreas do conhecimento.